Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, eu sou terapeuta e eu também sou pesquisadora da Conscienciologia. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre reurbanização extrafísica. E vamos começar pensando no seguinte: o que é reurbanização extrafísica? Reurbanização, o termo reurbanização significa mudar alguma parte, né, alguma área urbana, transformar, mudar a finalidade, mudar, deslocar de lugar, mudar a sua estrutura, né? Quando a gente reurbaniza algo, você meio que reforma, melhora, amplia aquelas condições, traz benefícios para aqueles lugares nos centros urbanos. E a reurbanização extrafísica, ela tem a mesma finalidade, só que pensando no mundo espiritual. Ou seja, lugares que têm um padrão adoecido, um padrão patológico, passam por uma mudança. Aquele lugar ele vai ser desfeito, vai ser migrado, vai ser mudado, e junto com aquele lugar, as consciências, né, que estão naquele lugar. Quando que é que se faz uma reurbanização? Sempre que é necessário. Então, dessa forma, a gente pode pensar que sempre, desde que a gente se organiza em sociedade, tanto no plano intrafísico como no extrafísico, existem esses movimentos, né, de mudança de lugares adoecidos. É como se outras consciências mais evoluídas, mais lúcidas, intervissem naquele lugar a fim de melhorar aquele lugar. Quem é que faz essa mudança? Quem é que tem a capacidade de fazer? Amparadores, né? Consciências mais lúcidas, bem intencionadas, querendo o bem daquele lugar, querendo o bem de todos. Então, elas são promovidas por amparadores, por consciências mais evoluídas, né, mestres, e também, quando a gente pensa aqui em pessoas encarnadas, por aquelas pessoas que já têm também lucidez para fazer isso e fazem, por exemplo, TENEPs, né? Através da energia, conseguem jogar energia em determinados lugares, determinadas situações. E essa energia, o poder energético dessa pessoa tem a capacidade de atuar lá. Então eu digo por experiência própria, tanto de observar exemplos, de estudar, que existem pessoas no mundo físico que, ao trabalharem com energia em determinado lugar do mundo espiritual, conseguem mudar como é a estrutura do lugar físico, né? E poderíamos dar vários exemplos disso. Talvez em outro momento, aqui não vou dar exemplos, tá bom? Então, quem faz? Espíritos ou pessoas encarnadas trabalhando com energia. Para que se faz uma reurbanização? Para melhorar a nossa sociedade, né? Nós estamos tentando melhorar a nossa sociedade desde sempre, o que estiver ao nosso alcance. E também a reurbanização extrafísica, existe a intenção de que pare de influenciar negativamente o ambiente intrafísico. Então, muitas vezes, uma sociedade, uma organização social no intrafísico está adoecida, está patológica por influência dessa estrutura extrafísica. Então, quando você mexe no extrafísico, reurbaniza, desmonta aquela estrutura, você consegue melhorar o intrafísico. E um exemplo disso, por exemplo, a gente pode pensar no Carandiru, né? O Carandiru ficava no meio da cidade de São Paulo, que era um presídio que, né, tinha rebeliões, que tinham presos perigosos lá, num lugar extremamente central, num lugar que muitas pessoas trabalhavam, num dos metrôs mais atuantes, né, da cidade de São Paulo, foi desativado. Né? Então a gente começa a pensar, será que não aconteceu uma reurbanização lá? Será que não se mexeu no plano extrafísico e com isso se
chegou, né, ao resultado da desativação do Carandiru. E então, para quê? Para melhorar. Desfazer algo que não está funcionando, que está doente, que está no lugar errado, para melhorar o ambiente. A gente pode pensar também, né, em exemplos como a Cracolândia, tá? Mas já vamos falar mais sobre a Cracolândia. Então, quando a gente pensa em reurbanização, a gente também pensa como que é feita a reurbanização extrafísica. Primeiro, com energia, né? A intervenção de consciências lúcidas com energia no lugar. Segundo, atuando naquelas consciências que estão naquele lugar. Então, ou as consciências vão ser compulsoriamente encarnadas, que é o que está acontecendo neste momento, né? Elas são reencarnadas contra ou a favor da sua vontade, ou elas podem até ser transmigradas para outros planetas. O fato é que elas vão, se elas não forem por intenção, vontade própria, elas vão à força ser tiradas daquele lugar. Também mudando o padrão energético daquele lugar. Então, colocando energia para que o padrão energético daquele lugar mude. E também mudando a finalidade, a função. Exemplo, era um presídio, foi desativado, agora não é mais um presídio. Então, um lugar que, aqui é um lugar onde pessoas usam drogas, não vai ser mais. Agora é proibido, vocês vão ser tirados daqui e aqui não se pode mais usar droga. E assim por diante. A função que aquele lugar tinha, por exemplo, aqui é moradia dessas consciências, que são consciências, por exemplo, que são vingativas, que são criminosas, não vai ser mais. A finalidade muda. Agora esse lugar vai ser uma outra coisa. Vamos jogar energia para transformar isso aqui numa praça, num jardim, num hospital, numa escola. Então é isso, mudando a finalidade. Certo. Agora, vamos pensar no exemplo da Cracolândia, então, né? Porque outro dia eu estava vendo uma pergunta e eu vi um rapaz perguntando para um professor de conscienciologia como que eu posso ser um agente da reurbanização, né? Como que eu posso ajudar a realmente os amparadores ou essa movimentação do mundo para a reurbanização. A primeira coisa que a gente pode pensar, né, nas recomendações, e a gente pode depois extrapolar, né? Primeiro também eu queria dizer que nós estamos, por exemplo, num momento do planeta Terra de transição planetária, uma mudança dimensional. Existe no momento uma mudança dimensional do planeta Terra promovida, né, pelo cinturão de fótons pelo qual o planeta Terra está passando, que amplia naturalmente a consciência do planeta Terra. Eu não vou me aprofundar isso porque tem bastante material para quem quiser pesquisar. Então, a transição planetária, ela por si só coloca o planeta Terra num lugar de mais consciência, mais energia, mais luz. E com essa otimização, é como se as consciências lúcidas, né, levantassem suas mangas e falassem, então agora vamos lá, né? Se já está potencializado, vamos colocar mais energia para a gente mudar essas coisas que não estão legais, né? E aí intensifica-se a reurbanização, né? Um outro exemplo, por exemplo, eu estava vendo também uma conversa sobre a pandemia, né? A pandemia, ela existe para reurbanizar ou ela foi aproveitada para a reurbanização? E eu posso dar aqui a minha opinião, né, de todas as minhas experiências espirituais que eu tive durante a pandemia, tanto experiência fora do corpo, como experiências de conversar com amparadores. O que era me dito, o que era me mostrado, é que a pandemia não era para ter acontecido. A pandemia não foi uma coisa que o plano espiritual deu como castigo para a humanidade ou deu para que a gente evoluísse mais rápido. Isso não existe. Né, os amparadores me falavam muito isso. O plano espiritual, todos os esforços do plano espiritual dos amparadores é sempre para o bem, é sempre para que coisas harmônicas aconteçam. Deus, quando ele atua para gerar felicidade, não para dar castigo. Esse Deus de castigo, ele não existe, né? Então, não, a pandemia não foi algo dada como castigo, nem como agente evolutivo.
A pandemia é uma consequência da vida física, que, né, por muitos motivos, poderíamos até falar isso em outro vídeo, a gente enfrenta os desafios que são frutos da própria desarmonia humana, né? E então a pandemia é uma coisa que aconteceu, mas que ao acontecer propiciou várias reciclagens, várias mudanças, várias transformações evolutivas nas pessoas. E os amparadores aproveitaram, né, esse clima aonde as pessoas estavam em casa, aonde o mundo deu uma parada, onde estava tudo mais relaxado, para colocar mais energia para promover a reurbanização. Então, sim, uma aceleração, né? Também muitos desencarnes. Com os desencarnes dos amparadores conseguem atuar tanto nas pessoas que fizeram a passagem, quanto na possibilitação, não existe, mas a possibilidade de novas encarnações, né? Então, esse foi um momento que se aproveitou para intensificar a reurbanização. Certo, como que eu posso ajudar? Se alguém te perguntar, se a gente se perguntar, eu também me pergunto, como que eu posso ajudar a reurbanização? A primeira coisa, dominando energia. Nós, do intrafísico, a gente ajuda a reurbanização com a nossa intenção, com os nossos bons pensamentos, né? Com aquilo que eu intenciono para aquilo que não funciona no mundo. E para o meu poder energético, eu tenho poder energético de jogar energia lá e transformar para melhor, eu tenho energia, a minha energia consegue chegar e melhorar um ambiente. Então, domínio energético, que é uma coisa que não é tão simples assim. Também não é tão impossível quanto se pode pensar, mas não é tão simples. E com isso, TENEPS, né? Para quem estuda conscienciologia, está familiarizado com essa técnica da TENEPS, onde você diariamente doa suas energias, mas uma TENEPS de verdade, né? Porque eu vejo muitas pessoas que acham que fazem TENEPS e não fazem TENEPS exatamente porque não tem domínio de energia. Então, TENEPS. Domínio de energia, TENEPS, e aí vamos falar sobre o que eu queria falar. O verdadeiro e grande agente da reurbanização, que é as reciclagens internas. E aí isso que eu queria falar. Será que a sociedade é doente porque nós somos desequilibrados? Ou será que nós somos desequilibrados porque estamos numa sociedade doente? Então, quando a gente pensa em reurbanização, a gente fica vendo aonde começa o problema, no ovo ou a galinha. Ficou quem nasceu primeiro, né? Eu sou fruto do meio ou o meio é fruto da consciência? Eu acho que nesse momento, né, tanto da nosso nível de lucidez como na nossa compreensão da vida, a gente não consegue definir muito bem, né, onde começa o problema. Se a gente está num ambiente pesado e por isso a gente se desequilibra, ou se a nossa falta de evolução gera um ambiente pesado. E é muito importante a gente ter essa clareza para a gente entender de reurbanização, porque nós estamos falando de mudar a vida. Nós estamos querendo mudar a sociedade, mudar relações, mudar a saúde das pessoas, mudar a saúde das relações, né? Então a gente precisa realmente ter clareza aonde está o problema. E eu te trago a seguinte reflexão da Cracolândia, por exemplo, né? Eu vou lá e eu fico pensando que o problema da Cracolândia são aquelas consciências involuídas, né? Reurbanizadas com os réus que estão lá deixando a frequência daquele lugar negativo. E aí eu vou lá, tiro aquelas consciências de lá, ponho em outro lugar, né? Ou mesmo começo a achar que elas precisam mudar para que não exista mais Cracolândia. Só que quando a gente pensa de forma sociológica, nos grandes centros urbanos,
Você pode tirar um grupo de pessoas daquele lugar, da Cracolândia, tirar até, vamos curar, vamos intensificar, só que passa-se um tempo e uma nova Cracolândia se forma. E se forma em São Paulo, se forma em Los Angeles, se forma em Belo Horizonte. Ou seja, a Cracolândia, tudo indica sociologicamente, em estudos sociológicos, que ela é meio que um fruto, um câncer de um centro urbano desequilibrado. Ou seja, será que a estrutura urbana, grandes centros urbanos, são estruturas que têm uma saúde o suficiente para o bem-estar dos seus cidadãos? Ou será que um grande centro urbano gera tamanho desequilíbrio nos seus cidadãos que acaba manifestando cracolândias? E aí a gente pensa, vamos ter que mexer aonde? A gente mexe no doente da Cracolândia, no adicto, ou eu preciso mudar a estrutura do centro urbano? Que muitas vezes tem muitos problemas, como por exemplo, falta de vegetação de natureza suficiente. A gente sabe que o ser humano precisa de trocas com a natureza para ter saúde emocional, energética, física. Só que os centros urbanos não têm natureza, né? São cidades de cimento, são cidades de poluição, são cidades com excesso de poluição sonora, poluição do ar, né? Poluição visual. Os centros urbanos, eles crescem para cima, então é excesso de pessoas no mesmo lugar. Tem problema de mobilidade, problema de locomoção, existe problema de excessos de... As pessoas, elas gastam tempo demais no trânsito, elas gastam tempo demais para se locomover, elas são extremamente ocupadas, né? Então elas têm longas jornadas de trabalho. Então os centros urbanos, eles têm vários problemas que geram, goste ou não goste, cidadãos doentes, né? Os centros urbanos também naturalmente têm centros periféricos, ou seja, as periferias que não têm acesso aos bens de consumo lá com as facilidades acabam ficando nas periferias. Isso é uma coisa dos centros urbanos. Eles geram automaticamente periferias que têm mais acesso aos bens de consumo, à saúde e a tudo. Então, naturalmente, o ser adoece dentro dessa estrutura social que não funciona. Aí eu te pergunto, aonde está o problema? O problema está no ovo ou na galinha? O problema está no cidadão ou o problema está na estrutura? E como conclusão desse vídeo, né? Se a gente quiser realmente ajudar, hoje o que eu acredito que talvez seja o que mais seria útil, fazer a minha própria reciclagem, minha transformação interior. E aí a gente precisa entender o que realmente é reciclagem, né? Reciclagem não é simplesmente uma mudança de hábito, não é simplesmente, eu vou parar de ver notícia negativa. Reciclagem é uma coisa muito mais profunda do que isso, porque diz respeito à minha transformação interior, que vai promover a minha ampliação da consciência. E quando eu amplio a minha consciência, eu tenho mais lucidez e também com isso todas as qualidades da lucidez, que é domínio energético, que é um emocional equilibrado, que é os sentimentos nobres e elevados, que é um mater pensene pró-evolutivo, né? Então, para que eu me torne uma consciência que naturalmente gero harmonia fora de mim, eu preciso fazer uma transformação interior que ela é uma reurbanização interior. Eu preciso meio que desfazer os meus alicerces e reconstruí-los. E esse processo, ele é muito mais complexo do que a gente imagina e muitas vezes do que a gente consegue realmente implementar numa vida. São poucas as pessoas que conseguem fazer as suas reciclagens a ponto de transformarem a sua consciência, se harmonizarem de verdade, se tornarem um agente útil de verdade de reurbanização. Então, se você quer ajudar, faça a sua reciclagem primeiro, entenda e aprenda como fazer isso.
pague os preços, porque é extremamente difícil, custa muito, às vezes custa uma vida toda. E depois ajude outros a fazer o mesmo, porque talvez com pessoas curadas a gente consiga manifestar, né, uma outra estrutura social, a gente consiga equilibrar esses centros urbanos para que eles parem de gerar cânceres sociais, tá? E no próximo vídeo eu vou falar então sobre reciclagem, sobre os passos da reciclagem, o que é necessário, como fazer, o que a gente vai encontrar quando a gente for fazer a nossa reciclagem interior. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.